A novata do colégio foi encurralada covardemente. Bia era aluna nova no colégio. Não falava muito, mas sempre foi muito educada com todos. Quando ela chegou no colégio, os meninos ficaram viajando nela, porque ela era muito bonita. E isso deixou duas alunas do colégio, que tinham a fama de serem a mais bonita, com muita raiva e inveja. Elas queriam ser notadas pelos meninos, mas eles nem deram bola. Não consideraram elas como as mais bonitas do colégio, e sim Bia, a aluna nova. Só que Bia não ligava para isso. Ela parecia focada em outra coisa. Mas as duas amigas não queriam saber. Falaram que iriam recuperar o posto delas como as mais bonitas. E então armaram para pegar Bia na saída do colégio e iam bater tanto nela que a deixariam feia. E assim foi. Na saída do colégio, elas esperaram Bia do lado de fora e Bia nem sabia o que estava esperando. Quando Bia saiu, as duas meninas avançaram para cima dela e ficou as duas contra Bia. Só que elas não sabiam que Bia morava em frente ao colégio. E na hora que começou a briga, a mãe de Bia foi na varanda para ver o que estava acontecendo. Na hora que a mãe de Bia viu ela apanhando, desceu imediatamente. Só que desceu a mãe de Bia e a irmã dela também, as duas com um cipó na mão. Chegando lá, as duas amigas ficaram com medo e até tentaram correr, mas a mãe de Bia falou que agora seria uma briga justa e deram tanta porrada nas duas amigas que foi necessário os outros vizinhos virem para separar a pancadaria. Claro que depois desse dia, as duas amigas ficaram parecendo um anjinho, mas nem adiantou. A diretora expulsou as duas da escola, que até choraram pedindo perdão, mas não teve conversa. Depois disso, nunca mais teve essa competição da aluna mais bonita do colégio. Chegou ao fim da história. Gostou? Segue e curte para novas histórias. Aos meus 12 anos, me deparei com o primeiro bullying na escola. Eu sempre fui de família humilde e não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Meus pais passaram por uma fase muito ruim na minha adolescência. Graças a Deus, nunca me faltou nada para comer, mas a comida era quase sempre a mesma e bastante regrada. Meus pais não tinham nem 50 centavos para me dar. Naquela época, esse valor dava para comprar algumas coisas, como salgadinho gula, geladinho, pirulitos, enfim. Eles não tinham esse valor para me dar. E eu sempre os compreendi. Sei que há momentos que não são nada fáceis. Eu sempre dei valor a tudo que meus pais fizeram por mim e não via besteira com nada. Comia de tudo, em qualquer lugar. Um dia, meu pai me perguntou se eu me importava que ele fizesse cuscuz com ovo e um belo café com leite. Nossa, eu amo demais! Disse sim na hora. Meu pai fez o meu lanche com tanto carinho que deu muito gosto de ver. Quando chegou a hora do lanche, eu, como de costume, fui para o pátio. Não tinha amigos, então passava todos os meus recreios olhando o céu, vendo outras crianças brincando, ou na biblioteca. A tia da biblioteca era muito legal. Enfim, quando me sentei no pátio para comer, uma garota olhou o que eu estava comendo e na mesma hora começou a gritar, chamando um monte de gente. Eu fiquei sem entender nada. Todos começaram a se aproximar e a olhar para dentro da minha vasilha. E o pior, começaram a rir. Depois disso, me apelidaram de cuscuz com ovo. Eu morri de vergonha, e foi tanta vergonha que parei de comer na hora. E olha que eu estava com tanta fome nesse dia. Mas ao ver todos me olhando, rindo e caçoando,
não tive coragem de comer. Eu não entendi o que estava fazendo de errado. Era algum pecado comer cuscuz com ovo? Ou era vergonhoso porque era na escola? Depois desse dia, eles ficaram me chamando de cuscuz com ovo e sempre que me viam, riam de mim. E eu fiquei muito mal com isso, a ponto de pedir para meu pai para não fazer mais o meu lanche. Aí sempre inventava desculpas, fingia que esquecia só para não virar chacota ou mais motivos de piada. Eu nunca tive a coragem de contar para meu pai o que passei, mas acredito que ele percebeu, porque passei muito tempo sem querer levar o meu lanche. Ficava os meus recreios com fome, e tudo isso para não virar motivos de chacota. Meu pai me chamou para conversar e perguntou o que realmente aconteceu comigo e o lanche daquele dia. Eu não tive escolha e acabei contando a verdade para ele. O conselho que ele me deu naquele dia eu nunca irei esquecer. Ele me falou que cada um come o que gosta e nem todos gostam da mesma coisa. E isso não é errado. Enquanto eu comia o cuscuz com ovo, que era apenas o que eu tinha para lanchar, outros gostavam de refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, chocolates. Mas a diferença entre a gente era que o meu lanche era feito pelo meu pai. E o melhor de tudo, era feito com muito amor. Depois desse dia, eu não me senti mais envergonhada com nada. E passei a levar o meu maravilhoso cuscuz com ovo. Até chegaram para caçoar de mim. Mas na mesma hora, eu não tive medo de falar que o meu lanche foi feito pelo meu pai com muito amor. E me surpreendi, porque depois que falei isso, eles pararam de rir de mim, ou me chamar de cuscuz com ovo. E depois desse dia, nunca mais ninguém me perturbou. Pai, obrigada por ser o melhor pai do mundo. Nunca provoque quem está quieto. Theo era um excelente aluno, gostava de estudar e sempre era muito atencioso com todos. Só que teve um dia que ele chegou bem triste no colégio. Não quis conversar com os colegas e avisou que não estava nada bem e que nesse dia ele queria ficar sozinho na dele. Todos o entenderam. Só que na hora da aula, a professora passou uma atividade em dupla. E como Theo era muito inteligente, a maioria dos alunos queriam fazer dupla com ele. Mas ele avisou que não estava num dia legal e preferiria fazer a atividade sozinho. Pediu à professora e ela deixou. Só que teve um aluno que começou a insistir para Theo formar dupla com ele. Theo novamente explicou que não estava num dia bom e por isso não ia formar a dupla. O aluno não conformado começou a perturbar e a provocar Theo. Começou a empurrar a cadeira dele, jogou bolinhas de papel, lápis, qualquer coisa que ele tinha na mão, ele começou a jogar em Theo. E mesmo assim, Theo pediu a ele para parar e respeitar, mas ele insistiu. Theo avisou a professora, que não tomou nenhuma medida em relação ao que estava acontecendo. Theo avisou a ela 1, 2, 3 vezes e ela não fez nada. Na 4ª vez, ele virou e falou novamente para o garoto parar. Só que na hora que ele estava falando, o garoto jogou uma borracha pequena que foi direitinho na boca dele e o engasgou. O garoto começou a rir de Theo, que quando se recuperou, nem conversou mais. Theo deu uma porrada no garoto chato, bateu tanto nele que foi necessário o segurança da escola para vir e separar Theo, porque ele estava muito furioso. Depois que tudo se acalmou mais, a diretora chamou Theo e ele contou tudo o que havia dito naquele dia e que o garoto sabia que ele não estava bem e que ele até explicou para o garoto que queria fazer a atividade sozinho naquele dia. E todos os alunos
confirmaram e estavam em defesa de Theo. A diretora não suspendeu Theo, mandou ele se acalmar e deu até uma chamada na professora por ter ignorado as queixas de Theo. Ele era um bom aluno, então ela percebeu que realmente era só um dia ruim para ele e mandou ele ir para casa. Já o outro aluno foi suspenso. Ele aprendeu, depois daquela surra, a respeitar a resposta das pessoas e nunca mais ficou desrespeitando ninguém. Dias depois, Theo pediu desculpas pelo ocorrido. O aluno compreendeu e se desculpou também. E depois disso, seguiram bem e sem desavenças. Chegou o fim da nossa história. Gostou? Curte e segue para novas histórias. Sempre fui muito reservada na escola. Gostava de ficar ao meu recreio lendo livros, andando pela escola. Eu achava isso muito legal. Um dia, na hora do lanche, eu comprei um salgadinho gula para comer e estava comendo numa boa, quando do nada o menino puxou meu salgadinho e me deu um tapão no peito e ainda saiu olhando para trás com uma cara de mal. Como eu nunca passei por esse tipo de situação, fiquei muito assustada, mas não tive coragem de ir contar para a diretora. Na saída para casa, o meu irmão mais velho ia sempre me buscar, e quando ele me olhou, percebeu na hora que tinha algo errado. Claro que ele me perguntou, mas eu tive muito medo de falar. Então menti e disse que não era nada. Meu irmão, que não é besta nem nada, pediu para os meus primos que estudavam lá para me observarem e ver o que estava acontecendo. Meus primos foram perguntando ao pessoal e alguém que viu a cena contou para eles que ficaram irados. Logo, eles me chamaram e me levaram para a diretoria. Falaram tudo para a diretora e ela nem sequer deu atenção e falou que eles não tinham nenhuma prova e que ela tinha muita coisa para resolver. Então, não era para ficar indo lá contar histórias furadas. Os meninos ficaram revoltados, é claro, e eu com muito medo. Eles decidiram resolver por si só e armaram uma emboscada para esse menino. No dia seguinte, compraram um salgadinho e mandaram eu comer tranquilamente. Eu de tranquila não tinha nada. A vontade que eu tinha era de ir para casa e nunca mais sair. Mas antes que eu pudesse pensar mais, o menino apareceu de novo e fez a mesma coisa. Puxou meu salgadinho e me deu um tapa. E dessa vez foi tão forte que cheguei a me bater na parede. Meus primos encostaram na hora e agarraram ele pela camisa. E nem contaram história. Encurralaram ele na parede e me mandaram descontar. Eu não tive coragem, é claro. Afinal, como seria o meu dia quando eu estivesse sozinha? Então, como não fiz nada, eles resolveram fazer. Largaram a porrada no menino, que chega me deu pena em ver. Depois, mandaram ele me pedir desculpas e devolver os salgadinhos que ele havia roubado de mim. E que quando ele me olhasse, era para passar bem distante. Vocês acreditam que o menino foi na diretoria fazer queixa? A diretora ficou tão chateada, mas chateada com ele mesmo. Como é que pode um garoto roubar o lanche, ainda agredir o colega, principalmente de uma mulher? Ela me chamou e chamou os meus primos. Falou que a atitude deles foi errada, mas que era culpa dela, porque não quis acreditar no que eles falaram, e que não era para eles fazerem mais isso. Falou também que era para ele não encostar mais em mim e nem perturbar ninguém,
e ainda por cima deu 5 dias de suspensão para ele. Quando os dias se passaram, ele retornou à escola. Ele não queria me ver nem pintada de ouro. Será que a atitude dos meus primos foi errada? Curte e segue para mais. Luísa era uma linda jovem que no auge dos seus 15 anos vivia uma vida perfeita. Ela era a garota mais popular no colégio, namorava com o menino mais lindo e cobiçado e tinha um cabelo longo, liso e sedoso, que despertava a inveja de muitas colegas do colégio. Certo dia, Luísa estava na sala de aula e a professora disse que iria passar um trabalho em dupla e que ela mesma iria escolher as duplas. Luísa queria muito fazer o trabalho com a sua melhor amiga, só que no sorteio que a professora fez, ela acabou tendo que fazer dupla com o Danilo, que era o namorado da Camila. E a Camila detestava a Luísa, porque tinha muita inveja dela. Quando a Camila viu que Luísa iria ter que fazer o trabalho com o namorado dela, ela ficou com muita raiva e chegou até a discutir com a professora. Ela disse que não fazia sentido eles fazerem um trabalho com pessoas aleatórias que eles nem são próximos. Mas a professora nem se importou e ainda disse que se ela continuasse fazendo escândalo, ela iria perder 2 pontos e iria ter que fazer o trabalho sozinha. Camila teve que se controlar para não ir para cima da professora. Ela chegou até a sair da sala para tentar se acalmar. A raiva que ela tinha da Luísa era tão grande que ela não suportaria ver o namorado dela passando tempo com a Luísa, mesmo que fosse apenas para fazer um trabalho de colégio. Essa raiva toda, na verdade, nem tinha motivo, porque a Luísa nunca fez mal nenhum para a Camila. Muito pelo contrário, sempre a tratou com gentileza e educação. No dia seguinte, Luísa e Danilo combinaram de se encontrar na biblioteca depois das aulas para começar a fazer o trabalho. Luísa falou para Danilo que queria resolver isso o mais rápido possível, porque sabia que a namorada dele era muito ciumenta e agressiva, e ela não queria apanhar por causa dele. Ele disse que era para ela ficar despreocupada, que não iria acontecer nada. Então, no horário combinado, eles foram para a biblioteca e a Camila seguiu eles para ver se a Luísa iria tentar alguma coisa com o namorado dela. Chegando lá, os dois começaram a fazer o trabalho e concluíram rapidamente. Só que antes de irem embora, o Danilo falou para a Luísa que ela era muito linda e que ele queria muito ficar com ela e que era uma pena ela já ter namorado, porque ele iria fazer de tudo para conquistar ela. E aí, ele se aproximou para beijar ela, só que ela deu um tapa nele e disse que jamais trairia o namorado e pediu para que ele a respeitasse. Danilo se desculpou, pediu para que ela não contasse nada para Camila e foi embora. A Camila observou tudo de longe e viu inclusive o tapa que a Luísa deu no Danilo. Só que na cabeça dela foi a Luísa que seduziu o Danilo e que ele não conseguiu resistir aos encantos dela. Então, Camila arquitetou um plano para se vingar da inimiga. Ela iria cortar o cabelo da Luísa e dessa forma a beleza dela iria acabar e nenhum menino olharia para ela. No dia seguinte, Camila chegou no colégio com uma tesoura na bolsa e ficou só esperando o momento certo para colocar o plano em prática. Na hora do intervalo, a Luísa foi ao banheiro
e a Camila foi atrás dela. Quando a Luísa foi lavar as mãos, Camila encurralou ela, apontando a tesoura e disse: "Eu vou te mostrar o que acontece quando alguém toma o que é meu. E nem adianta pedir socorro. Se você tentar, eu corto a sua garganta." A Luísa, tomada pelo medo, ficou sem reação. Então Camila pediu para que ela virasse de costas e começou a cortar os cabelos longos da Luísa, que começou a chorar copiosamente. Aquele lindo cabelo longo e liso era a marca registrada dela. Era o que fazia ela ter uma beleza única e resplandecente, que a destacava dentre as outras meninas. Quando a Camila terminou de cortar o cabelo da Luísa, ela saiu do banheiro exibindo o troféu para as amigas que estavam na porta para impedir que outras meninas entrassem. Luísa não voltou para a aula. Depois do ocorrido, ela foi para casa, contou o que aconteceu para os pais e pediu para que a trocassem de escola. Eles ficaram indignados. Queriam ir na escola e exigir que Camila fosse expulsa. Só que Luísa, em sua infinita bondade, tentou acalmar eles e disse que não queria vingança. Ela não queria se assemelhar a Camila. Ela só queria sair do colégio e recomeçar a vida. O cabelo iria crescer com o tempo e a beleza dela iria ser restaurada. Os pais acataram a decisão dela e ela mudou de colégio, fez novas amizades, encontrou um novo amor e teve uma vida feliz e plena. Enquanto isso, a Camila assumiu o posto de garota mais popular do colégio. Continuou maltratando as meninas que ela não gostava e viveu uma vida de maldades e perversidades. Até que no terceiro ano do ensino médio, ela descobriu uma doença terminal que a obrigou a raspar os cabelos. Infelizmente, toda aquela maldade a corroeu por dentro e desencadeou uma doença incurável. Os tratamentos serviam apenas para que ela tivesse um certo conforto, antes de dar o seu último suspiro. As amigas que apoiavam as maldades dela foram as primeiras a se afastar. O namorado que ela tanto venerava terminou com ela, e a solidão foi a sua única companhia. Isso a fez refletir sobre as coisas ruins que ela fazia, e principalmente sobre a pior de todas, que foi cortar o cabelo da Luísa. Então ela decidiu entrar em contato com a Luísa, através de uma rede social, e pediu para que ela fosse visitá-la. E a Luísa prontamente atendeu o pedido e foi vê-la. Quando Luísa chegou na casa da Camila, a encontrou deitada na cama muito debilitada. Camila ficou feliz em ver Luísa com seus cabelos longos novamente e pediu perdão pelo que ela fez. Ela reconheceu que sempre teve inveja de Luísa e que naquele dia na biblioteca ela viu que foi Danilo que deu em cima de Luísa. Só que ela tinha tanto ódio de Luísa que acabou descarregando toda a raiva nela. Luísa a perdoou, disse que aquele assunto já estava esquecido. Se colocou à disposição da Camila para o que ela precisasse e desejou que ela se recuperasse o mais rápido possível. Mal sabia Luísa que aquele era o último dia de vida de Camila. Enfim, precisamos entender que a lei do retorno é implacável. Tudo que fazemos de ruim volta pra gente, em uma proporção muito pior. Então vamos semear o bem e o amor ao próximo, para que possamos colher os bons frutos das nossas ações. Gostou das nossas histórias? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Você tem alguma história ou fanfic interessante e gostaria que a gente contasse?
Envie para o e-mail fatosfanfics@gmail.com ou no direct do Instagram, @fatosfics_. Precisamos do seu apoio para continuar trazendo conteúdos interessantes aqui no canal. Então, se você puder nos ajudar, doando qualquer valor, nós ficaremos gratas e vamos agradecer a todos os apoiadores do canal nos próximos vídeos. Envie para a chave Pix, fatosfanfics@gmail.com. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.